Fala pessoal, hoje vamos falar do aguardado live action da Disney, Lilo e Stitch, que estreia 22 de maio, quinta-feira nos cinemas. Vamos lá, sem spoiler. Bom galera, antes de começar, queria agradecer a Mariana, a Mari, que me deu essa blusa aqui tão linda do Stitch, uma fã do canal aí, Fiquei muito feliz, é tão bom quando a gente recebe um carinho de vocês, assim, apesar de estar ainda sempre começando, sempre aprendendo. Dá um gás pra gente continuar fazendo. Quem sabe, quem tem canal que trabalha sozinho, sabe o quanto é difícil, o quanto é penoso, mas ao mesmo tempo o quanto que é prazeroso estar falando sobre filmes, séries, coisas que a gente gosta. Bom, foco no filme, voltando pro filme, Lilo e Stitch. A história é igualzinho o desenho de 2002, na verdade. Acabou virando um clássico, acabou virando um filme muito querido, porque o Stitch é um personagem muito único, muito engraçado. Ao mesmo tempo que ele é engraçado, ao mesmo tempo que ele é trapalhão, ele é muito fofo também. E conta a história do Stitch, que é um ETzinho que vive ali no espaço. Ele é uma experiência feita por um doutor ali, alienígena, que seria uma arma, mas acaba não dando certo. Ele vai parar no Havaí, a partir do momento que ele consegue fugir ali do espaço, da nave espacial, vai parar no Havaí. E lá ele encontra a Lilo. A Lilo, quando vê ele cair da janela ali da nave, ela acha que é uma estrela cadente, faz um pedido, que ela é uma menina muito sozinha, que passou por uma tragédia familiar. Infelizmente os pais dela morreram, então vive a Lilo e a Nani, a irmã mais velha e a irmã mais nova. E a Lilo é muito sozinha também, muito atrapalhada, pequenininha. E aí ela pede um amigo, aparece o Stitch, que de início é tido como um cachorro, indefinido ali, mas que acaba aprontando muito aí no decorrer do filme, tanto no desenho como aqui no live action. Bom, como eu falei, o filme é muito parecido com o desenho de 2002, de ter assim cenas iguais e falas muito parecidas também. Lilo e Stitch é um desenho que ele tem uma vibe totalmente diferente, totalmente praiana, tem uma relação familiar ali que envolve irmãs a partir de uma tragédia que é muito bem desenvolvida aqui no live action e também na animação, só que aqui no live action foi um do diferencial que eu acho, comparando ali desenho com o live action, é justamente essa relação da Lilo e da Nani, que foi construída a partir do momento que ela vira tutora ali da Lilo e ao mesmo tempo que ela tem que sustentar a casa da família, que não é uma tarefa fácil depois da tragédia da morte dos pais, e ao mesmo tempo que ela tem muito carinho pela irmãzinha, pela Lilo, ela sabe o quão difícil é educar uma criança nessa fase, o quão difícil é parear isso com a vida profissional, com as responsabilidades que requer a vida adulta, até porque também ela é uma jovem mulher que ali está tentando se desenvolver. E o diferencial que existe, que eu achei bacana entre a animação e o live action, é justamente essa relação mais concreta e mais aprofundada que existe entre as irmãs. Então, assim, a Nani, na verdade, ela tá ali não só para educar a Lilo, para sustentar a casa, mas ela quer se desenvolver profissionalmente, ela pensa num futuro para, de repente, ter uma coisa mais certeira ali do que seria vir uma relação onde de fato ela seria a tutora da Lilo. Então é interessante porque o filme consegue abraçar bem essa relação de uma maneira muito linda, de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito emocionante quando elas estão juntas ali. Existe brigas de irmãs, né? Mas existe também uma certa maternidade que o tempo todo é tocado no filme aqui através das conversas que elas têm juntas ali, da Lilo com a Nani, em que ela compara até a própria Nani com a mãe, mas que ela sabe que é irmã, então é muito legal ver esse aprofundamento que teve essa relação, o que no desenho não é mostrado. O desenho é mostrado ali que ela é responsável pela Lilo, que ela busca ali um emprego, que acontece também no filme, só que não existe uma perspectiva de futuro que existe aqui no live action. Isso que eu achei legal ali, falando dessa relação Nani e Lilo, né, ali de responsabilidades, de carinho e de amor. O tom cômico do filme não fica só a cargo do Stitch, mas também a cargo dos ETs que são responsáveis pela criação e pelo resgate do Stitch na Terra através do chamamento, né, da ordem da Imperatriz lá do espaço. Então a gente é apresentado ao Jumba e ao Pia Clay, que são dois ETs atrapalhados. O Jumba é meio que o criador do Stitch, o cientista lá do espaço que criou o Stitch, criou essa arma pra ser revolucionária, mas acabou ficando tão fofa, né? E o Pia Clay é o companheiro dele, que eu acho que é o mais cômico. Aqui eles ganham forma humana também. O Zack, do Que Se Beber Não Case, né? E o Billy Magnussen, que estão ótimo em cena também ali. Tem uma química boa, tem uma coisa cômica que eu acho que vai agradar muitas crianças pelas situações que a gente vê ali, deles super atrapalhados. E é aquele filme que você tem que embarcar na história. Você tem que focar ali na história do Lilo e Stitch, não ficar pensando muito nos
nos furos que existe, baseado em tudo isso ali, principalmente com relação a esses dois ETs. Um cômico interessante pra história, que acaba agregando muito, e também que acaba remetendo o desenho, que também teve esse tom cômico relacionado a esses personagens, mas aqui a figura humana dele ficou muito representada, a química entre eles é boa e é um dos pontos altos do filme também. Bom, fora as cenas que realmente são muito parecidas, existem muitas referências ao original, desde cenas que são iguais ali com personagens secundários, como o carinha do sorvete, que toda hora cai quando pega uma cena chocante ali dentro da história. A gente tem personagens que são vistos na animação, só que não são desenvolvidos, como a vizinha ali da Nana e da Lilo, que acaba sendo uma força muito grande para elas. A atriz Maya, que é a Aloha, ela eu lembro dela muito como se fosse a primeira vez, aquele filme do Adam Sandler e da Drew Barrymore, que ela é dona da lanchonete lá do café, que também se passa no Havaí, se eu não me engano. Ela aqui tem um brilho também, porque ela ajuda muito a situação ali da Nano e da Lilo. A assistente social também, que é uma atriz icônica dos anos 90, Tia Carrere também, que tem um destaque maior. Então os personagens aqui são melhores desenvolvidos do que o desenho também. O interesse amoroso da Lilo aqui também tem um desenvolvimento bacana, mas ele fica bem pau a pau assim com o desenho. Ele não é tão aprofundado na relação dele com a Nani. De todos ali, eu acho que foi o que ficou mais parecido no sentido de desenvolvimento do desenho para o live action, mas são personagens que acabam agregando muito a história e deixam ela mais completa. Fora tudo isso, eu acho que a cereja do bolo, que faz o filme ficar incrível, é o próprio Stitch, que tá muito fofo, que é um monstrinho que faz muita bagunça quando conhece a Lilo, antes de conhecer a Lilo, mas que ele acaba sendo domesticado por ela de uma maneira muito pura, porque ela é uma menina ali, muito especial. Então a construção da relação deles é muito fofa, é muito linda de ver, é muito emocionante quando envolve esse negócio de Ohana. Ohana quer dizer família, e ele aprende isso de uma maneira muito bacana de se ver na tela, tanto que acontece o desfecho lá, o terceiro ato final, onde ele expõe isso de uma maneira falando ali, né, com a Imperatriz, que ele aprendeu, que ele achou a família dele. Então é impossível você não se emocionar. Se você é fã do original, se você tem essa questão familiar do filme que é muito forte, acaba pegando muito o coração de todo mundo, e o Stitch é muito responsável por isso. Seja assim, um monstrinho realmente muito travesso ali, relacionado a tudo que a Lilo tenta educar ele de início. Ela até faz o desenho do quanto ele é mau, assim, quase metade do corpinho dele, mas ele é muito fofo, o CGI dele tá muito legal, tá muito expressivo o rostinho dele, assim, não ficou uma coisa tão artificial no momento que ela abraça ele. É esse ETzinho, o Stitch, eu acho que é essa fofura, eu acho que é a grande cereja do bolo do filme aqui, e é o que eu acho que vai trazer essa nostalgia, que vai agradar principalmente as crianças, esse jeito dele tão travesso e ao mesmo tempo tão amoroso com a Lilo e com a família. Então é isso, galera, já me alongando muito, eu vejo muita gente falando que os live actions da Disney realmente muitas vezes ficam muito parecidos com o original, mas a minha opinião é o seguinte: eu acho que os live actions traz uma certa nostalgia da nossa geração que cresceu junto com os filmes da Disney, que tem essa vontade de repente ver como seria a representação de desenhos com atores de carne e osso, com essa tecnologia que a gente tem hoje em dia. E ao mesmo tempo tem uns live actions que trazem uma inovação ou um contexto maior. No caso do Lilo e Stitch, realmente é muito parecido com o desenho, mas como eu falei pra vocês aqui na minha crítica, tem essa profundidade dos personagens que foram melhor aproveitados aqui. Existe live action que são copia e cola, como o Rei Leão, por exemplo, o que não deixa de ser um filme bonito e tal. E na verdade existe uns que tem um diferencial a partir daquilo que eles querem construir relacionado a épocas, né? Mas não me incomoda, eu acho que a Disney quer apresentar a nova geração, os clássicos, de uma maneira diferente, então acaba sendo um acalento, assim, pros fãs, de você poder ver o desenho, você poder ver o live action, você comparar. A gente sabe que existe um jogo de interesse muito grande por parte da Disney em ter o rostinho do Stitch em tudo quanto é lugar, que é o que a gente tá vendo agora também. Mas é um filme que eu acho que agrada, como eu falei pra vocês, adulto e crianças, por causa dessa questão da nostalgia, por causa dessa questão de apresentar o personagem pra nova geração, quem é que eu tô brincando, quem é esse ETzinho, eles vão saber da história, o que é legal. E é isso, eu acho que é um filme que traz muito
traz muita emoção por conta desse contexto dramático que ele carrega e também traz muita risada por ele ser um filme de ficção aí. A vibe dele, Praiana, é super legal, super divertida também. Eu gosto muito dessa vibe que o filme carrega, assim, lá do Havaí, do surf e tal. Se você eu quero saber a sua opinião, deixe nos comentários aqui. Você gostou? Você acha que é necessário refazer o clássico, mexer no clássico ali? Você não gostou? Qual é o motivo? Interage comigo, que eu gosto muito de responder os comentários de vocês. Se você gostou do vídeo, curta, divulgue, compartilhe. Siga a gente no Instagram também, @NovoCineCult, que lá eu falo muitas coisas legais sobre filmes, séries e afins. Lilo e Stitch estreou hoje nos cinemas, quinta-feira. Veja, tire suas próprias conclusões e vem aqui no meu vídeo falar o que você achou dessa história, dessa fofura que é o Stitch. Lilo e Stitch, lindo demais, fofo demais. Eu acho que não é o meu melhor live action da Disney. Eu acho que Cinderela ainda tem o seu lugar cativante, especial, por ter sido o primeiro, por ter dado essa roupagem tão marcante que foi, o próprio Mowgli mesmo, mas é um live action, eu acho que vai agradar muita gente, sim, e parabéns, Disney, eu acho que cumpriu bem o papel de transformar o Lilo e Stitch, esse clássico de 2002, em um filme familiar e também muito divertido e emocionante. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau!